Olá, boa noite a todos. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal entrar na live, daí a gente já começa. O tema de hoje, ele é bem relevante, porque a gente vai falar de hipóteses de leitura. E as hipóteses de leitura é uma coisa que quase não se trabalha no Brasil, infelizmente, mas que é algo que todo mundo deveria falar, especialmente nesse momento, porque a gente já tem aí estabelecido as hipóteses de escrita e tá na hora da gente falar um pouquinho de hipóteses de leitura. Vou esperar uns minutinhos, uns 2 minutinhos para o pessoal entrar. Quem não pegou ainda o caderno para anotar pode pegar, porque a gente prometeu uma surpresa, né? Além da surpresa da live de hoje, eu ainda também consegui uma informação extra sobre leitura que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, pode ficar aí com a caneta a postos, porque são umas informações bem relevantes e todas apoiadas em ciência, o que é mais importante ainda. Não é o que eu acho, porque o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a ciência já validou. Bom, o nosso tema de hoje, gente, é hipóteses de leitura. Antes que vocês perguntem, como eu falei, é um tema bastante interessante porque a gente fala demais, a gente esgota o assunto hipóteses de escrita, mas não se fala das hipóteses de leitura. O que a gente ouve muito falar é hábitos de leitura. E eu até tenho a impressão que quem fala muito de hábitos é porque se esconde em uma coisa que popularmente é feita, porque não conhece profissionalmente a leitura. O professor precisa ensinar o aluno a ler. Confere? Então, a gente entra na escola, uma das recomendações que a gente tem é que a criança saia lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo. Mas, a gente lê, o pai da criança lê, a tia da criança lê, o irmão da criança mais velho lê. O que diferenciaria o profissional da educação de qualquer outra pessoa, da família ou da sociedade, seria conhecer a leitura profissionalmente. Só que nós não temos aula de leitura em pedagogia. Na verdade, a gente tem um bloqueio no país de informações referentes à leitura. Então, a gente ainda utiliza aquela nomenclatura anos 80 de leitura logográfica sendo a primeira, que é uma coisa muito antiga, muito obsoleta, que nenhum país do mundo está utilizando, só a gente. E daí, quando eu lancei o livro do Neurogênese, eu já trouxe as 4 hipóteses de leitura que as pessoas estão utilizando atualmente nos países que trabalham com leitura, porque nós temos países que trabalham com leitura e sabem trabalhar com leitura. Não é o nosso caso, mas a gente já tem outros locais que fazem isso. A única diferença é uma leve adaptação por causa da língua que a gente fala. E só é possível fazer isso se você tiver uma formação em linguística, que é o meu caso. Essa formação, ela vai me permitir saber que o português é uma língua quantitativa e que para fazer essas adaptações eu preciso levar em consideração a morfologia, não no sentido de análise morfológica, tá? A morfologia da estrutura da língua. Então, isso dessa forma se torna um pouco mais fácil. Eu vou traduzir aqui para vocês a maioria das coisas que eu vou falar e eu espero que vocês curtam aí a live. Acho que já dá para começar, tem um número bom aí já entrando. Boa noite para quem tá chegando, não sei de onde vocês são. Para quem não me conhece ainda, porque tem várias pessoas aí novas, né, pelo que eu percebi. Eu sou neuropsicopedagoga. Na verdade, eu trabalho na área de laboratório, nessa parte de neuropsicopedagogia, né? A professora de educação infantil fala que em Teresina os testes são feitos por meio da leitura de crianças por minuto. Não adianta, gente. Isso daí é aquela concepção anos 80 que eu falei para vocês. Também entra, mas não é a única forma de testar a criança. Na verdade, tem alguns passos anteriores, né? Olha, de garruchos. Garruchos, ó. Coração, hein? Para garruchos que o povo lá se forma mesmo. Interior do Rio de Janeiro.
A Leon tá falando uma coisa interessante, ó, que ela tem um aluno que não avança na leitura fluente, e sim silábica alfabética. Então, sabe uma coisa interessante? A leitura fluente, gente, ela não acontece antes dos 8 anos de idade, porque a estrutura cerebral não permite. Então, quando uma professora fala de até segundo ano que a criança está lendo fluente, vocês podem desconfiar, porque ela não tem idade biológica para isso. Para a criança ler fluente, ela precisa dominar sumarização, sintetização e outras habilidades que não são da idade dela. Então, falar que lê fluente pode ser que o fluente para você não seja fluente para mim, entende? Ler fluente não é decodificar em voz alta num jeito que todo mundo possa entender. Ler fluente tem outras coisas envolvidas. Podemos começar, gente, do comecinho agora, que tem bastante gente na live? Ok? Todo mundo acompanhando? Posso começar do comecinho? Sim? Então, sabe o que vai acontecer? Nós temos, sim, hipóteses de leitura. Essas hipóteses de leitura estão em processo de validação, tá? Científica. Elas não estão validadas, mas elas já estão em processo em alguns países, que não o Brasil. Então, depois que for validado em outros países, provavelmente a gente vai ter que ter essa validação no Brasil. Mas esses países que estão em processo de validação já usam há pelo menos 10 anos essas divisões de hipóteses que eu vou falar aqui. Nas hipóteses de leitura, nós temos 4 fases principais. As fases da hipótese de leitura não se relacionam com as hipóteses de escrita. Então, hipótese de leitura é uma coisa, hipótese de escrita é outra completamente diferente. Isso porque no cérebro a gente tem a rota de leitura que acontece de uma forma e a rota de escrita que acontece de outra. A rota de leitura, para quem tá aqui, porque eu vi que tem pessoal do clube de membros lá do YouTube que é Cubo Mágico. Quem é do clube de membros do YouTube Cubo Mágico vai ver lá um curso para ensinar leitura, você tem que saber leitura. E um deles vai falar sobre o cérebro. Ali eu vou explicar quais são as 3 rotas da leitura no cérebro, porque ela passa por 3 vias, né? A escrita vai acontecer de um jeito diferente. Por isso que quando a gente trabalha com hipótese de escrita, quando a gente dá atenção à escrita na escola, às vezes a criança está alfabética e não está lendo, porque a rota de leitura não foi cultivada junto. Então, se você não cultiva a rota de leitura, vai desenvolver só a escrita. Elas vão por caminhos diferentes, mas elas não vão conseguir se encontrar. Então, vai acontecer de você desenvolver a escrita da criança, a escrita é essa mão, tá? Essa é a leitura. Você desenvolve a escrita porque você sabe como desenvolver essa escrita. Você conhece profissionalmente. E a leitura vai acontecendo em uma ou outra atividade. Então, o que acontece? Elas não conseguem se encontrar no mesmo tempo que elas deveriam, porque a gente faz a sondagem de hipótese de escrita. Mas, para fazer a hipótese de sondagem de leitura, né, a sondagem de hipótese de leitura, eu preciso saber o que eu vou sondar. E essa hipótese, essa sondagem de hipótese de leitura vai depender de qual é a fase em que a criança está. Qual das 4 hipóteses de leitura a criança está. Posso falar as 4 hipóteses agora que o pessoal todo já entrou? A gente tem 4 hipóteses de leitura que são aí comumente utilizadas em vários países. Nós temos o leitor emergente, leitor inicial, leitor transitório ou transicional, os 2 nomes são aceitos em língua portuguesa, e nós temos o leitor fluente. O transitório, eu prefiro transitório do que transicional, mas vocês podem achar transicional também aí em alguns artigos. Então, é emergente, inicial, transitório e fluente.
Vejam que para falar que um leitor é fluente, ele passa por 3 outras fases. E só para vocês terem uma ideia, eu não consigo trazer todas essas fases aqui na live, tá? Porque eu preciso explicar, tem gente que entra e sai, é meio bagunçado, eu não tenho slide para mostrar, então é complicado. Mas eu vou explicar para vocês o leitor emergente e vou dar um exemplo de atividade em sala de aula, para vocês poderem entender como que funciona. O leitor emergente, ele começa desde quando a criança pega o livro na mão, que ela é bem pequenininha lá no ensino infantil. Então, desde quando a criança pegar um livro aqui do lado. A criança vai e pega um livro e ela começa a folhear esse livro. Ela começa a folhear e ela vai ver as imagens. Daí, sabe quando a criança vai vendo a imagem, ela não ouviu aquela história e te conta, mesmo que não tenha pé nem cabeça? Então, ela vai contando, o cachorrinho tava na coleira preso. Algumas pessoas iam visitar o cachorrinho. Então, ela olha a imagem e ela começa a contar. Quando essa criança tá lendo a partir de imagens, seja um reconto de uma história que ela já ouviu, ou uma história nova que ela pegue na mão, a hipótese dela é leitor emergente. Só que esse leitor emergente, vocês vão entender agora por que não acompanha as hipóteses de escrita. A Edith tá perguntando se as fases de leitura estão no meu livro. Elas estão no meu livro, mas no meu livro elas estão só mencionadas em um capítulo superficialmente. Para quem não acompanhou, eu lancei este mês, na plataforma de cursos, o curso de hipótese de leitura completo. E ele tá, inclusive, com um desconto, que esse é o presente da live, né? Ele já está com um cupom de desconto que dá um descontão. E quem está na live e ficar na live, a gente vai dar um outro cupom até o final, que ela vale só hoje até a meia-noite. Então, para quem comprar hoje até meia-noite, pode usar esse cupom que eu vou dar daqui a pouco. E vai pagar um preço mínimo nesse curso de hipóteses de leitura, mas só válido para hoje mesmo. Bom, voltando lá para o leitor emergente, gente, olha como não acompanha a hipótese de escrita, tá? O leitor emergente, ele começa nessa fase que a criança conta a história a partir de imagem, que ela nem sabe ler ainda. Ela não sabe ler letras, mas ela já sabe ler imagens e contar. E vai até o momento que ela começa a ler sílabas simples, mas sem significado. Sabe quando ela lê lá, ba, tá, só que ela não sabe o que ela leu, porque acontece. Essa criança é um leitor emergente ainda. Ela já passou pela fase de leitura de imagem, ela já conhece as letras do alfabeto e os sons, e ela já está começando a associar a leitura de sílabas simples. Essa criança é leitor emergente, é a primeira hipótese de leitura. Boa noite para quem está chegando. Estamos falando agora da hipótese de leitor emergente, que é a primeira hipótese de leitura que nós temos enquanto seres humanos, porque a leitura é artificial, então ela segue uma rota comum a todos, tá? Eu vou explicar para vocês E daí tem várias estratégias que a gente trabalha durante o leitor emergente, tá? Então, o leitor emergente, ele vai trabalhar com narrativa de imagens, ele vai trabalhar com algumas outras estratégias, e uma delas é o monitoramento. O monitoramento é uma das estratégias que eu acho mais importantes no leitor emergente e nós quase não fazemos em sala de aula. Esse monitoramento, ele já é um estímulo para que essa criança que ainda não lê comece a ter habilidades de leitor fluente, mas ela só vai alcançar a fluência lá depois dos 8 anos de idade. Lembrando que tem uma faixa etária biológica para isso. O monitoramento, ele vai fazer com que a criança crie estratégias de inferência sem estar pronta para a fluência ainda. Então, eu vou dar um exemplo com o Cão Alegre, tá? Que é um livro que eu gosto bastante, ele encaixa bem no monitoramento. Que não são todos
não são todos os livros que encaixam. O Cão Alegre, para quem não conhece, é uma história de um cãozinho. Ele fica preso, né? Na verdade, ele chama o Cão Alegre, mas ele só fica alegre quando as pessoas visitam ele, porque ele fica preso num local na aldeia. Então, conforme você vai lendo, o que você faz? Você sugere para a criança um monitoramento. Então, eu vou ler para vocês o Cão Alegre. Você sabe que a sua classe está com hipótese majoritária de leitor emergente, e daí você propõe um monitoramento. Como que isso é feito? Você começa a ler a história e conforme você lê, você está na página 5, por exemplo. Lá na página 5, o cãozinho, deixa eu achar aqui, o cãozinho fica muito triste, olha, até a página é mais escura. Ela é uma página meio depressiva. Daí você fala, então, será que esse título tá certo? Vamos lembrar qual que era o título do livro, quem lembra? Daí eles vão falar que é o Cão Alegre. Então, esse título, será que deveria se chamar O Cão Alegre? Que outros títulos a gente poderia dar para essa história? Porque está se chamando O Cão Alegre, mas o cão não era alegre de verdade. Então, você começa a encontrar contradições na história enquanto você vai de página em página. Tem uma outra história, eu acho que não tem em português. É de outro idioma o livrinho, mas é bem bonitinho. É um cachorro que ele chama o cachorro sujo. Mas conforme a história vai indo, você vê que o cachorro não é sujo, mas ele coleciona sujeira. Então, logo que você começa, você já pode fazer um monitoramento com os leitores emergentes, porque você fala, olha, tá falando que é o cachorro sujo, tá certo esse título? Não, porque ele é limpo. Por que será que chama cachorro sujo? Então, daí você já começa o monitoramento do livro. Esse monitoramento, que é uma estratégia, uma habilidade de leitor emergente, vai fazer com que no futuro, quando essa criança esteja depois dos 8 anos e o cérebro dela já tenha se desenvolvido, como eu falo lá no clube de membros do YouTube, já tenha se desenvolvido e esteja pronto para a fluência, vai fazer com que ele puxe esse gancho do monitoramento e fique mais fácil da criança se tornar fluente. Então, vejam como uma coisa puxa a outra. Então, essas são características de leitores emergentes. Gente, alguma pergunta até aqui? Não, nenhuma pergunta? Para quem entrou agora, a gente está falando sobre leitor emergente, que é a primeira hipótese de leitura. Eu falei sobre uma estratégia bem bacana para essa hipótese. E a Carol tá falando que ajuda nas inferências. Essa é uma pré-inferência, não confundam. Para a criança fazer inferência, a gente tem adultos que não fazem inferência, tá? Para a criança fazer inferência, ela precisa dominar duas habilidades principais, que é sintetização e sumarização, são coisas diferentes. A Manuca tá perguntando se ajuda a criança a interpretar também. A interpretação, ela começa desde o leitor emergente, mas conforme a gente passa nas hipóteses, cada hipótese a gente vai ter uma habilidade diferente para desenvolver, para que ela chegue lá nos 8 anos pronta para poder realmente interpretar um texto. Porque não adianta eu interpretar tendo só que localizar informações no texto, na interpretação, isso é localização, né? A Edi tá perguntando se o curso de leitura é o mesmo que teve no curso surpresa. De maneira alguma. No curso surpresa, a gente trabalhou processos de leitura. Esse curso ele é de hipótese de leitura, então são as características dos leitores conforme eles vão passando de uma hipótese para outra. A Gisele está perguntando qual idade coincide com o leitor emergente. Desde o primeiro momento que a criança pega um livro na mão, se ela tiver 2 anos e meio, tiver com um livro na mão e tentando ler as imagens, ela é emergente. Até o momento que ela lê sílaba simples, que eu não tenho como prever. Porque às vezes a criança tá com 5 anos, ela já começa a ler sílaba simples, decodificando, tá, gente? Não lendo de verdade. A Leonice está perguntando se pode ser trabalhado na educação infantil. Gente, leitor não tem idade. Leitura é uma janela biológica
que ela não fecha. A leitura de letras começa a abrir por volta dos 4 anos de idade, mas a leitura de imagens abre antes. Então, se eu tiver uma criança de 2 anos e ela estiver lendo as imagens, ela já é um leitor emergente e vai ser um leitor emergente até ela ler sílaba simples. A Brás está perguntando qual a duração do curso. Gente, eu vou colocar o link do curso aqui para vocês e eu já vou dar informação antes, né? Porque senão... Esse curso, eu coloquei o link aí. Ele tá na promoção no nosso Black November, tá? O curso de hipóteses de leitura. Se vocês utilizarem no preço que tá lá, vai ter lá o número de horas, vai estar tudo lá. Se vocês colocarem o cupom LIVE, L-I-V-E, vocês vão pagar apenas R$ 99,00 no curso. Somente hoje até meia-noite. Somente no dia 15 de novembro, até meia-noite, esse cupom é válido. Então, se você colocar o cupom de desconto lá no curso de hipóteses de leitura, hoje até meia-noite, o cupom é LIVE, você vai pagar só R$ 99,00, tá? A Edilde Reis pergunta se para identificar se o aluno é emergente, se a criança dá sinais, naturalmente. Lá no curso de hipóteses de leitura, eu vou falar sobre as características da hipótese de leitura. Então, eu vou falar. Um leitor emergente, você reconhece se ele fizer X, Y, Z. Um leitor inicial, você vai reconhecer porque ele vai fazer A, B e C. O leitor transitório vai fazer C, D e E. E o leitor fluente vai fazer E, F, G. Então, lá no curso de hipóteses de leitura, eu vou com os slides e com a apostila e com o certificado, vocês vão estudar as características de cada hipótese de leitura separadamente. Então, vai ter a hipótese, primeiro eu falo todas essas, hipótese emergente, hipótese inicial, hipótese transitória e hipótese fluente. Eu parei um pouco que eu tava lendo ali, eu já respondo a Josi. Daí, em seguida, eu vou falar, gente, o leitor emergente, ele tem as características X, Y e Z. Vou falar lá. E eu vou ensinar para vocês a cada uma das hipóteses, eu vou ensinar 3 atividades para cada hipótese de leitura para que a criança avance. São 3 atividades que não costumam ser trabalhadas em sala de aula, mas deveriam, né? Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta. Vou achar. A Josi tá perguntando qual o canal do YouTube. O meu canal do YouTube é o Janaína Espolidório. Canal Janaína Espolidório tem um clube de membros que tem um curso exclusivo de leitura, mas não é esse de hipóteses, tá, gente? A Leão falou que o aluno dela de 3º ano estacionou na leitura. O que eu faço? Ninguém conseguiria ajudar esse aluno se não tivesse uma formação em leitura. Eu não consigo ajudar um aluno a ler se eu não sei como acontece a leitura no cérebro. Como você vai dar, por exemplo, você vai dar uma aula sobre fungos. Se você não sabe sobre fungos, como que você vai ensinar? Mesma coisa a leitura. Você sabe o que é um fungo. Então, se alguém te mostrar, você falar, isso daí é um fungo que tá na comida. Mas de eu saber que aquilo é um fungo e saber explicar para um aluno sobre, são coisas diferentes. A leitura é a mesma coisa. Não adianta você saber ler. Você tem que saber como acontece o processo da leitura, para você poder ensinar a criança. Então, o aluno fica estacionado na escola, por quê? Porque o professor não é capacitado na leitura. Por isso que a gente está com várias ações. A gente tem o curso de hipóteses de leitura, a gente está fazendo lives sobre leitura e hipóteses de leitura. Eu tenho no YouTube, para quem gosta da Jana Sem Filtro, eu tenho o clube de membros, que ali eu estou sem filtro nenhum, né?
Então, você entra lá e tudo que eu gostaria de falar e não posso em curso, porque é muito avançado, tá nesse daí do clube de membros, Cubo Mágico. E daí eu venho aqui trazendo também algumas novidades, porque mesmo que você não saiba, quando eu falo assim, ó, a leitura, ela tem 4 hipóteses. Para que seu aluno de terceiro ano avance na leitura, primeira coisa, você precisa saber que ele não pode estar estacionado no hemisfério esquerdo do cérebro, porque muitas crianças estacionam no hemisfério esquerdo, que é uma informação que eu dou lá no clube de membros. Quando ele está estacionado no hemisfério esquerdo, ele é leitor inicial. E passar de leitor inicial para leitor transitório é um parto. Porque esta ramificação, então leitor emergente tem um monte na escola, leitor inicial tem um monte na escola, mas nós quase não temos leitor transitório. Inclusive, nós temos pessoas que crescem, se formam e elas não conseguem ter avançado para leitor transitório. Então, a gente tem pessoas na faculdade e até formadas que elas não alcançaram esse nível. Ah, mas se eu não sou leitor transitório, eu posso ser? Pode, porque a leitura não tem idade, gente. A leitura ela é plástica até o momento que você morre. Então, você pode ter 90 anos de idade, você tem condições, sim, de se tornar um leitor transitório, né? A Brás está perguntando como ela faz para entrar no clube de membros. A Si é o Expolidório Neuroeducação. Tá aí, eu acho que ela vai colocar o link, tô achando, né? Do canal do YouTube, daí vocês podem dar uma olhada. Gente, alguma pergunta até o momento sobre os tipos de hipótese de leitura? Então, a gente tem lá revisando leitor emergente, leitor inicial, tem que revisar o tempo todo, porque tem pessoas que entram e saem da live, né? Emergente, inicial, transitório e fluente. Agora, você pode se perguntar assim, como que se chegou nessas quatro hipóteses? E esse é um momento que eu fico muito feliz, porque a gente participou de um congresso de 3 dias em São Paulo, lá na Universidade Mackenzie, semana passada. E lá, o máximo que se chegou nesse congresso, gente, congresso de pessoas que estão no meio acadêmico, né? Foi na corda de leitura da Scarborough, né? Scarborough tem uma corda de leitura, se chama The Reading Rope. E eu fiquei muito feliz, porque essa corda, ela não traz as hipóteses são depois. A Francisca está perguntando como que é o leitor fluente. O leitor fluente, ele tem que dominar a ideia central, sistematização, sumarização, sintetização. E tudo isso eu explico lá no curso de hipótese de leitura, né? Que é esse aí da plataforma. A Leon está perguntando se o aluno dela de 9 anos com dificuldade, se a idade cronológica já identifica bloqueio. Não. Não, porque a leitura não tem idade cronológica, ela pode ser aprendida em qualquer faixa etária. O grande problema da leitura é que os professores não têm formação em leitura, por isso que a gente oferece essa formação, porque ela é escassa no Brasil, né? Voltando lá na questão de como eu cheguei nessas hipóteses, não fui eu que cheguei. Essas hipóteses são trabalhadas em países diversos, Espanha, França, Estados Unidos, Chile, até mesmo no Paraguai tem algumas escolas que trabalham já com essas hipóteses e o Brasil, ó, difícil, né? A Edileude perguntou por que o aluno não avança na hipótese. Ele não avança na hipótese porque, como professor, vai conseguir que o aluno avance uma hipótese, sendo que ele mesmo não sabe que essa hipótese existe. Não faz o menor sentido uma criança avançar de uma hipótese para outra se você não sabe quais são as características de cada hipótese e se você não sabe o que trabalhar em cada uma dessas hipóteses. Então, se você não sabe o objetivo que você precisa chegar com o seu aluno, quais são as estratégias que você precisa trabalhar, de que forma você acha que vai conseguir que esse aluno avance na leitura? Não vai avançar, né?
Então, por isso a gente tem aí todo esse arsenal que eu tô trazendo. E daí, concluindo aqui o pensamento, nós tivemos a primeira sementinha das hipóteses de leitura foi em 1986. Se vocês quiserem anotar para pesquisar, porque assim é importante que vocês saibam que eu estou falando, mas não é porque eu acho, porque às vezes a pessoa vem, eu acho que meu aluno tá fluente. Eu não acho nada, eu só vou achar que ele tá fluente, ter certeza, né? Não achar. Quando eu der uma sondagem de leitura e ele me mostrar na sondagem que ele tem fluência. Mas eu só vou saber que ele tem fluência se eu souber quais são as características da leitura e o que eu preciso avaliar nessa sondagem, porque senão eu não vou ter como, né? A Francisca tá perguntando se na neurogênese fala dos leitores. Não, na neurogênese vai explicar quais são as hipóteses. No livro da neurogênese fala quais são as hipóteses. Daí eu publiquei o livro do Neurogênese com as hipóteses. E durante 1 ano e meio eu estudei, e mais ferradamente, aí, digamos, desde agosto desse ano eu me entupi de leitura sobre a leitura, para eu poder avançar no que estava no Neurogênese. Então, o Neurogênese é a parte inicial para você começar a ter contato com as hipóteses de leitura. E o curso que eu lancei na plataforma este mês é o resultado de mais 1 ano e meio de pesquisa depois do livro, né? O livro que a gente tá falando, gente, é o Neurogênese da Alfabetização, só é vendido no janainespolidori.com.br, tá? Por enquanto. A Márcia tá falando que a leitura na escola deixa de lado, só trabalha decodificação, porque o professor só aprende decodificação, ele não é um leitor profissional, ele é um leitor amador. Gente, pessoa que faz pedagogia no Brasil é leitor amador. Você só é um leitor profissional se você souber o que é o processo de leitura, como que ele acontece, se você souber dividir e caracterizar as hipóteses de leitura, e se você souber quais atividades você deve dar para cada uma delas. A Gisele está perguntando se na loja tem atividades práticas para o avanço. Ainda não. A gente está planejando fazer isso para o ano que vem. A gente tem algumas fichas de leitura que são inicialmente sondagens, mas a gente vai deixar elas mais robustas, né? Vou terminar aqui o negócio das datas, vamos ver se eu consigo. Então, aí anotem para vocês poderem pesquisar. Em 1986, eu até anotei aqui, porque senão eu vou falar errado os nomes, que é um pouco mais antigo do que eu pesquiso, tá? 1986, foi lançada uma pesquisa chamada A Simples Visão da Leitura. Foi o primeiro. Glauce, neurogênese é quando a gente forma neurônios para um objetivo. É o nascimento dos neurônios. A neurogênese da alfabetização é quando você junta os neurônios para alfabetizar uma criança. Porque se você alfabetiza com eles espalhados, o resultado não é o mesmo. Então, aqui eu ensino a fazer isso focado. Vou começar de novo, gente. Em 1986, a gente tem o lançamento do Simples Visão da Leitura, que é um artigo, tá? Depois transformou em um tipo de uma cartilha acadêmica, não é de alunos, que foi lançado por 2 estudiosos, que é o Goff e o Tanner. Não sei de que país eles são, gente, é um nome esquisito. É G-O-U-G-H, Goff, G-U-G-H, G-O-U-G-H, e o Tanner, que é T-U-N-M-E-R. Isso foi em 1986. Em 2001, a gente tem a mais famosa de todas, que é a Reading Rope. A Reading Rope foi feito dentro da psicologia, né, por um especialista também de linguística, além de psicologia, e é a corda de leitura. É uma corda entrelaçada, algumas vezes eu já publiquei no Instagram em post. Então, a Reading Rope vai mostrar quais são os elementos básicos da leitura e como eles se entrelaçam. A partir da Reading Rope de 2001, foi quando a gente começou a dar maior importância para a consciência fonológica. Então, esse foi o boom da consciência fonológica.
fora do Brasil, para quem era da educação, e dentro do Brasil, para quem era de fono. E agora ele está um pouquinho mais aí avançado, né? E a gente tem uma pesquisa de 2021, olha que recente, olha que maravilhoso. 2021 a gente tem o Duke e o Cartwright, que estão pegando as hipóteses de leitura e estão estabelecendo resultados para quem trabalha dentro da hipótese de leitura. Então, eles pegam os grupos que trabalham sem rumo, que é o que acontece com o Brasil, e grupos que são trabalhados com atividades nas quais o professor fez um curso sobre hipóteses de leitura, ele conhece o processo de leitura. Essas crianças aqui estão apresentando resultados 71% superiores. 71%, vocês sabem o que é isso? 71% superiores aos professores que são leitores amadores em leitura. Então, em 2021, a gente tem um novo gráfico chamado Visão Ativa da Leitura. O Visão Ativa da Leitura, ele vai de encontro com os estudos de neurociência do Francisco Mora, que vai analisar cada quadrante cerebral para poder falar como a gente lê. Então, uma coisa prática, que é o Duke Cartwright, que traz inclusive as atividades de sala de aula para cada hipótese de leitura, está vindo de encontro a pesquisas de neurociência feitas na Espanha. Então, é uma pessoa da Austrália com outra pessoa da Espanha que não se encontraram, estão falando a mesma língua, porque é um fato científico cerebral. Então, está sendo comprovado que professores com formação em hipótese de leitura, sabendo as características de cada hipótese e quais atividades devem ser dadas, conseguem percentuais 71% superiores ao que faziam antes. Imagina isso entrando nas nossas salas de aula, que maravilha! Mas para que isso entre na sala de aula, o professor precisa saber as 4 hipóteses de leitura, as características de cada uma dessas hipóteses. Gente, a Cícera está perguntando se as avaliações de fluência da plataforma de avaliação do MEC estão de acordo com esses estudos. É claro que não, né, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente dá avaliação de pseudopalavra para uma criança que é fluente, ela vai ter dificuldade. Esse povo do MEC não sabe nada. O MEC, ele pega coisas que são interessantes economicamente para ele, não são coisas interessantes para os alunos de vocês, não vamos ser inocentes, né? O MEC, ele vai contratar coisas que financeiramente deem um bom match com eles e que, aos olhos do consumidor inocente, ache o máximo. Então, a pessoa que não tem estudo vai achar o máximo ter um programa lá de neurociência. Mas precisa ver o quanto isso é efetivo em sala de aula, porque se não tiver serventia, não serve de nada. Tanto não é condizente que eu falei no começo da live. Aliás, eu já tenho vários feedbacks dessa prova aí do MEC, que ela é uma porcaria, né? Inclusive, eu já vi a prova e já avaliei, ela é muito ruim. Ela não avalia absolutamente nada do que deve ser avaliado na leitura atualmente. E, na verdade, a pessoa que fez a prova não tem a menor noção de hipótese de leitura e ela nem sabe quais são as habilidades que devem ser dominadas por cada hipótese. Quem fez aí, teve gente aí que já escreveu na live, que fez o curso de hipótese de leitura já na plataforma. Quem fez o curso de hipótese de leitura pode com certeza falar e comentar que não tem nada a ver com o que o MEC está tentando entufiar na cabeça do profissional, né? Ah lá, a Carol falando que a divisão das hipóteses são outras. Por quê? Porque o MEC, né, o país, na verdade, sempre foi assim, viu, gente? Não é de agora. Ele quer que você tenha uma mentalidade limitada para ele poder te dominar. Essa é a infeliz verdade.
qualquer coisa que venha do MEC, desconfie. Primeiro pesquise e depois veja se é verdade. Porque a intenção deles é formar pessoas que não discutam. É formar um profissional que não tem um olhar crítico. Esse é o nosso oposto. A gente quer que vocês tenham olhares críticos para que a gente possa valorizar a educação e não desvalorizar. Porque um profissional valorizado, ele não vai aceitar qualquer coisa. E daí a gente vai ter isso daí de volta monetariamente. Só quando as pessoas se tocarem disso é que a gente vai crescer no Brasil, enquanto profissional, né? A Carol tá falando ali, ó, pré-leitor. Gente, pré-leitor, que coisa mais brega, né? Pré-leitor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não é classificação em local algum do mundo, né? Imagina leitor inicial e fluente. Leitor emergente, inicial, transitório e fluente. O curso é diferente dos vídeos postados para membros do YouTube? Sim, o curso de hipóteses de leitura é outro, tá? Para quem entrou depois, essa live aqui, para quem adquiriu o curso de hipóteses de leitura completo na plataforma de cursos, com o cupom LIVE até a meia-noite de hoje, só vale para meia-noite de hoje, vai pagar apenas R$ 99,00 no curso, sendo que você pode parcelar, né? Olha que legal. Então, é bem assim, legal. Vou colocar aqui de novo o link lá da plataforma de cursos, para vocês poderem dar uma olhadinha. Gente, alguma dúvida até o momento? Ah, sim. Eu esqueci de falar uma coisa. Então, a gente tá aí com um projeto também, né, falando dessa questão de leitura ainda, na verdade, de alfabetização, porque a alfabetização no Brasil é muito ruim. E ela é ruim porque todos os métodos de ensino visam a escrita. Considerando também que o último método de ensino foi lançado em 1850, não é pouca coisa, né? Em 2023, ó, tá aí, hein? Falta um mês e pouco. A gente vai ter o lançamento de um método de alfabetização para o aluno e para o professor, com tudo pronto para o aluno e tudo pronto para o professor. Então, a Si tá me pedindo aqui para falar com vocês, aproveitar, né? Falar com vocês o que vocês acham dessa ideia, porque a gente tá já desenvolvendo, né? Mas a gente nem sabe se vocês se interessariam por isso, né? Seria até com o portfólio da criança tudo pronto, assim, o que você vai fazer com o portfólio, como que você faz agrupamento, tudo assim, passo a passo, né? Então, seria interessante saber a opinião de vocês também, já que a gente tá na live, se vocês acham interessante. Então, assim, na primeira semana de aula, você faz A, B e C. Depois que você fizer o A, B e C, você vai pintar os quadradinhos e lá no portfólio do professor, porque a gente tem o portfólio do aluno e o portfólio do professor. Lá no portfólio do professor, ele vai te falar, olha, os alunos que tiveram os quadradinhos tal pintados, você vai fazer um grupo e dar essa atividade para que eles avancem, né? Para que eles tenham um avanço. Então, a gente tá pensando em fazer isso daí, mas ainda tá em produção. Provavelmente para o começo de 2023 aí. Acho que o povo tá gostando, sim. Esse seria um método para o professor e para o aluno, né? Para os dois. Não é manual do professor, gente, igual esses que fazem de livro didático, que é só para tapear que o professor é incluído. Não é, não, assim. É com tudo que você precisa fazer mesmo, incluindo o que você vai passar na lousa, né? Gente, alguma outra dúvida? Como que vocês estão? Alguém quer que repete alguma informação? Quer que repete as hipóteses de leitura? Ou que fale alguma coisa sobre nome de livro, sobre o curso? Tá tudo certo? Lembrando que esse cupom LIVE, né, LIVE, ele só vale para hoje, dia 15/11, até meia-noite. Então, o curso vai sair, olha o descontão, né? Ele vai sair de 279 por apenas 99 para quem esteve na live. As aulas do curso desse daí são gravadas.
Curso ao vivo comigo é só elaboração de material didático, o resto são todos gravados. E o curso de Marcos do Desenvolvimento, que além de ser ao vivo, é presencial, né? Que a gente vai falar disso em outra live. As hipóteses de leitura são emergente, inicial, transitória e fluente. Quem entrou depois, a gente vai provavelmente deixar salva essa live por causa do cupom do curso. A gente tá... Gente, informações de quanto tempo tem para fazer, quantas horas são, vocês vão ler lá no link, ó. Eu vou colocar agora o link aí. Coloquei o link, dá um clique, vai até lá. Se tiver dúvida, tem o WhatsApp da Cirlei lá. E daí, a Josélia tá falando que se eu indico a metodologia Soletrando. Gente, a metodologia Soletrando, ela foi a primeira metodologia do mundo. Vocês acham que serve para o pessoal de hoje? Considerando que a última foi o método silábico em 1850, né? Antes disso, a gente teve várias outras. A primeira foi o método de soletramento ou soletração. Esse método, ele foi o primeiro criado no mundo. Claro que ele está obsoleto, né? E claro que não serve para todas as hipóteses. A Si colocou aí também o WhatsApp dela, ó, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Não sei se vocês estão com alguma dúvida. E o fônico, gente? O fônico é uma isca de dinheiro, né? Esse método fônico, ele não deu certo em país nenhum. E o Brasil quer que dê certo. O que vocês acham? Qualquer metodologia criada até 1850, que seja usada em todas as hipóteses, causa um rombo na cabeça da criança. Porque até então, até 1850, a gente não estudava o cérebro, né, gente? Então, quaisquer métodos, vocês podem falar do fônico, do global, do silábico, tudo isso vai criar rombo. Porque, primeiro, que não considera a leitura do jeito que deve ser considerada. Nem hipótese se fala. A intenção, quando você vende uma metodologia fechada, principalmente essas fechadas até 1850, é um engodo para o alfabetizador, que ele não tem muito conhecimento e ele, na verdade, precisa de uma coisa pronta para ele dar em sala de aula, porque ele não sabe o que fazer. Para mim, o método fônico é isso, o método silábico é isso. E se vocês vissem, eu fiz uma pesquisa em laboratório, até no Museu do Amanhã vai ser apresentada, né, em dia 18. Eu fiz um material placebo da família silábica. Ele chamava material placebo. Vocês sabem que é placebo, né? Aquelas pastilhinhas de açúcar que dá no lugar do remédio, a pessoa acha que tá dando certo. Nosso material placebo era a família silábica. E a gente tinha o material NPP, que é neuropsicopedagógico. O material NPP deu lavada no nosso placebo das famílias silábicas. Agora eu quero fazer um outro, eu quero fazer um só placebo da família silábica, só placebo de método fônico, só placebo de método global, para as pessoas entenderem que esse não é o caminho. O método que a gente quer lançar, ele faz uma misturada de tudo isso. Então, de acordo com o avanço cronológico da turma, você insere pequenas parcelas desses métodos de um modo estratégico e com o aporte das hipóteses de leitura escrita. Então, fica totalmente diferente, né? Dolair, consciência fonológica não é metodologia, tá? Consciência fonológica é intervenção, tá? A gente não deve confundir método com intervenção com avaliação, são coisas diferentes. A consciência fonológica, ela é um dos itens do processo leitor. A leitura não sai sem dois itens principais: consciência fonológica e letra cursiva na idade correta, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da live. Quem não assistiu inteiro, pode ver desde o começo, que eu vou tentar deixar gravado aqui, né?
Se vocês quiserem aproveitar o cupom LIVE do curso de hipóteses de leitura, válido somente hoje, vocês podem clicar e eu coloquei o link de novo. O cupom se chama LIVE, que é L-I-V-E, e ele vale até a meia-noite do dia 15. A Carol tá perguntando que no curso eu falo da janela de linguagem. Janela de linguagem, gente, só no clube de membros do YouTube. Lá no clube de membros do YouTube, a gente tem um curso que fala exclusivamente desse assunto. Mais alguma dúvida? Posso fechar? Vou fechar, hein? Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, nesse 15 de novembro, né? A gente tá em feriado. Qualquer dúvida vocês podem também colocar no comentário, porque é super válido aproveitar aí todas essas informações ainda hoje, né? Porque tem data de validade. Até nosso próximo encontro e bom finzinho de feriado para vocês, bom trabalho!